Eu quero falar nessa noite sobre a vida miserável de quem não é generoso. A vida miserável de quem não é generoso. Paulo vai mencionar em Romanos 7, 24 a 25, diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Diz o dicionário que a miséria é um estado enorme de sofrimento, infelicidade, desgraça. Às vezes nós corremos o risco de achar que miserável é aquela pessoa que está lá na praça, sem um teto, ou alguém que está numa situação financeira terrível, ou que mora num lugar assim deplorável. E sim, há uma chance dessas pessoas se encaixarem na categoria de miserável. Mas acredite que existem muitas pessoas em palacetes, muitas pessoas que não têm falta de nada, que também se encaixam na posição de miserável. Obrigado, meu irmão. Aqui quando Paulo está dizendo aos romanos, e é interessante você observar, e uma das formas de você estudar a palavra é sempre você entender o contexto daquele texto ali inserido, ou do livro, qual é a tônica, qual é o tema, né? Eu fiquei muito feliz esses dias, uma pessoa veio pedir para mim se tinha uma Bíblia de estudo para poder emprestar, porque ela queria. Eu fico feliz com esse tipo de coisa. E as Bíblias de estudo geralmente tem lá uma introdução, o tema, tal. E Romanos, a tônica do livro de Romanos inteira vai ser sobre a justificação. Paulo está falando em Romanos inteiro sobre condenação. Romanos é o livro mais jurídico da Bíblia em termos de salvação, dessas coisas todas, né? Nós estarmos libertos do nosso pecado, né? Não ter mais condenação, quem está em Cristo Jesus. E é em Romanos que ele vai dizer: miserável homem quem sou, quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Porque o homem sem Cristo, ele é o quê? Um miserável. E todos nós estávamos numa situação de miserabilidade espiritual, de desgraça, sim ou não? Como ainda existe muitas pessoas aí fora, na nossa família, amigos, que gozam ainda desse estado, porque não tem Jesus, não tem a verdade. Pessoas muitas vezes entendidas, você já não viveu essa situação de conhecer alguém bom, conhecer alguém financeiramente estável ou de sucesso, e você virar e falar assim: poxa, só faltava se converter? Não tem? Esse só faltava se converter é mais ou menos dizer o seguinte: puxa, ele precisa sair dessa vida de miserabilidade. É miserável, porque tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Não tem nada. Então quando a gente fala de miserável, não é só as pessoas que estão vivendo um estado de profunda pobreza, um estado de uma situação caótica. Sim, podemos colocá-las. Sim, a questão de ser miserável caminha por isso, mas não. Você que está me ouvindo aqui, inclusive pela internet ou no WhatsApp, você pode estar enfrentando, estar se qualificando no estado de hoje ser um miserável. Ser miserável está mais associado àquilo do que se é e não do que se tem. Não podemos esquecer isso. Está associado dos verdadeiros valores, né? E é interessante, um filme que eu gosto é A Fantástica Fábrica de Chocolate, que foi feito um remake, né, tempos atrás aí. E aquele menininho, que eu não lembro o nome, tinha o sonho de ganhar lá o cartão dourado do William Wonka. E me chama muito a atenção como aquela família pobre vivia. Era uma cama só para os 4 avós que dividiam, vocês lembram?
uma casa que muitas vezes e era um frio e tinha um buraco lá, mas era um ambiente de felicidade, né? Era um ambiente de um profundo amor. Não podemos dizer sobre miséria naquela família, mas quando vão ver os candidatos que vão entrar na fábrica e montados numa fartura, numa abundância, né? Uma criança enjoada lá, que não sei o que, né? Você olha para dizer, é miserável, porque você começa a perceber os valores que as pessoas têm. Por isso que os pais, uma dica para ensinar a criar seus filhos: ensine valores para eles, ensine princípios para os seus filhos. É isso que vai. Não ensine proibição, não pode, pode, não pode. Não ensine essa coisa binária. Ensine princípios e valores e deixe que ele entenda o que pode e o que não pode. Porque quando o princípio está formado no coração dele, é isso que ele vai carregar o resto da vida. Meu pai falava que não podia, mas nunca disse o porquê que não podia. Mas quando você trabalha princípios e valores, ele vai ter essa compreensão. E quando algo se apresentar, é o valor e o princípio que vai chegar no coração dele, daquilo que pode, daquilo que não pode. É isso que faz uma pessoa miserável ou não, dos princípios que ela ouve, daquilo que ela segue, daquilo que ela é. É claro, irmãos, que biblicamente também passa pelo viés financeiro, porque não dá para você hoje dissociar a sua vida da parte financeira. Tudo que nós precisamos hoje, você, para vir à igreja, precisa colocar roupa, e isso te custou um dinheiro. Você precisa colocar gasolina no seu carro, e isso te custou um dinheiro. Então, se você não tem dinheiro para colocar gasolina, você não vem à igreja, e assim por diante. O viés financeiro está na nossa vida por uma questão de subsistência. Só que é a relação com o dinheiro, de servo ou de senhor, e a nossa obediência ao que a palavra que nos ensina sobre isso é que vai dizer se somos miseráveis ou não. Então, na verdade, eu posso olhar a sua vida e ver que você tem uma mesa farta, mas dizer você é miserável, não pelo que você tem, mas pelo seu comportamento à luz da palavra, e principalmente da forma como eu e você nos relacionamos com o assunto dinheiro. Por quê? Porque infelizmente tem muitos cristãos que o discurso não bate com a prática. E aí eu quero caminhar com alguns textos com os irmãos, e na verdade o meu intuito aqui é que nós sejamos livres. Se tem um povo cego é o povo de Deus, que tem a faca e o queijo nas mãos. Irmão, só uma coisinha aqui, não é a teologia da prosperidade que eu vou falar aqui agora. Mas vocês acham que Deus tem prazer do povo dele viver na miséria? Na pobreza? Sim ou não? Você acha que Deus fica lá feliz, você vê você com seu carro quebrado, não consegue se locomover? Você acha que Deus tem prazer nisso? Ou você acha que Deus tem prazer em te abençoar, em fazer você prosperar, em fazer você crescer, em fazer você avançar? Sim ou não? Então por que nós não avançamos? Por que não crescemos? Por que não progredimos? Por que somos e vivemos de forma miserável? Porque tem princípios da palavra em que nós desobedecemos, e um princípio é a generosidade. Não dá para pular isso, irmãos. E eu tenho visto na minha convivência cristã como tem cristãos que não são generosos. Não são generosos. E é por onde eu quero andar hoje. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1. Ageu está quase acabando o Antigo Testamento, tá, irmãos? Quase acabando lá. Ageu 1, de 1 a 11, diz assim. Eu vou ler e eu quero discorrer um pouquinho preparando esse texto aqui. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui eu vou dar uma pausa e vou colocar o contexto para os irmãos. O povo já tinha acabado o cativeiro, 70 anos, arrancado lá por Nabucodonosor, lembram? Foram levados, as profecias se cumpriram. Israel foi destruído pela Assíria, não existia mais o país Israel. A Síria veio, lembra, Israel era do norte, Judá era do sul. É de Judá que vai vir a descendência de Jesus, por isso que Judá não é destruída, Israel é destruído, Judá não. A Síria vem, destrói Israel, aí vem a Babilônia, domina a Síria e vem e toma Judá. É onde Daniel vai para o cativeiro, essa turma toda, Jeremias e tal. E aí são 70 anos de cativeiro. 70 anos em que o povo é arrancado, muita gente morta, os nobres são levados para lá, e Daniel tem o sonho, aquela história toda, e Jerusalém fica abandonado. O templo é destruído. Levaram a prataria, levaram o ouro, lembra lá da mão lá de Belsazar, que estava bebendo nas taças do templo. O templo é destruído, acabou, arruinou. E aí passam-se 70 anos, o povo na Babilônia, e Israel lá, deixaram só os pobres, quem não interessa. Os pobres, os corintianos, deixaram tudo lá. Não vamos levar corintiano não, serve para nada. Deixa lá, vice-campeão ainda, não vão nem conseguir votar, perderam o título, tal, estão tristinhos. E aí agora passaram-se os 70 anos. E Dario começa a mandar os remanescentes. E eles começam a voltar para Judá. E começam a repovoar. E aí qual vai ser a prioridade desses que voltaram? É o puxão de orelha que Deus vai dar agora em Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Olha, pela segunda vez o texto sagrado diz isso: onde os seus caminhos te levaram. Olha onde vocês estão plantando, estão colhendo. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com o sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta ao Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Palavra forte, palavra séria, palavras do Senhor. Veja, o templo naquela ocasião representava quem? A presença do próprio Deus. Nós estamos no Antigo Testamento. A Arca da Aliança representava a presença de Deus ali. Mas aqui o povo de Israel está mostrando, e olha que interessante, hein? Ficaram 70 anos presos, cativos, em disciplina, e quando voltam, demonstram um outro tipo de idolatria. Não é mais a idolatria nos postes ídolos que eles faziam lá, o Deus de Baal, de Amon. Não, agora é outra, é questão de prioridade. A prioridade, não, mas não chegou o tempo ainda da casa de Deus. Não, mas vamos fazer palacetes para nós. Vamos nos preocupar conosco, mas a presença de Deus, a glória de Deus, não. Lembre quando Salomão construiu o templo. Todos que iam lá visitar o templo de Salomão, que não é no Brás, e não tem o esplendor lá do Brás em São Paulo, ficavam admirados.
Entenda uma coisa, Salomão era o ápice e a glória e a riqueza, era aquilo que Deus queria demonstrar da capacidade dele e do poder dele, que tudo é dele e por ele, e ele fazia isso. E a glória humana que as pessoas, a rainha de Sabá ficou impressionada da majestade, né, do reino, da glória, do templo, porque isso naquele contexto representava quem? O próprio Deus. Eu estou impressionado com o Deus de Israel. Como, né, a rainha de Sabá ficou impressionada com o uniforme dos funcionários de Salomão. Era coisa chique, se vestiam melhor que muitos nobres do país dela. E Israel sabia disso. Só que o templo estava o quê? Abandonado. Por quê? Porque não era prioridade. Quando os assuntos de Deus não são prioridades na nossa vida e o Senhor precisa intervir, olha como que houve a intervenção. Você quer se aquecer, você põe uma blusa e não se aquece. Nunca é suficiente. Irmãos, acreditem, acredite, o inimigo das nossas almas também se vale dos princípios espirituais para roubar, matar e destruir. Ele se vale disso. Não tenha dúvida disso. Se você ainda não entendeu que o mundo espiritual é um mundo feito de princípios, que nós estamos numa batalha espiritual, numa jornada espiritual, desculpe, irmãos, eu não entendo o que você está fazendo aqui ainda, sinceramente. Nem aqui, nem em qualquer lugar, porque você vai lá para a Lagoinha, para a Assembleia, você vai continuar sem entender. Eu não entendo que tipo de fé o cristianismo você está vivendo. Não compreendo. Satanás conhece a palavra melhor do que nós aqui, sim ou não? Ah, conhece. Ah, conhece. E eu fico vendo como tem servos de Deus que não avançam em suas vidas. Não avança, e não sabe por que não avança. Porque eu posso pegar o texto de Ageu e aplicar na vida dele, e é exatamente isso. Você tem plantado muito e colhido pouco, você come, mas não se farta, bebe e não se satisfaz, veste e não se aquece, e o seu salário vai num saco furado, você não sabe, chega no final do mês, não sabe onde foi o pagamento. Isso é um princípio espiritual. Se isso acontece na sua vida, você está debaixo de um princípio espiritual. Não consigo avançar, não consigo trocar de carro, não consigo fazer, não sei o que acontece. Ah, não sabe. Se a sua pergunta é, não sabe o que acontece, tem coisa na sua vida que precisa ser resolvida espiritualmente. Espiritualmente. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. Eu dissipei com um sopro. Você vê claramente o Senhor intervindo. Você pode ter ou a intervenção de Deus, ou Deus simplesmente, como aconteceu com Jó. Pode ir, Satanás. Eu não tenho como intervir, porque Deus não pode ir contra si mesmo. Deus não pode ir contra os princípios da sua palavra. A vida de miséria é aquela onde Deus não é prioridade, e prioridade total. Está havendo um certo engano. Não, mas eu faço. Não, mas eu vou e toco. Irmão, você pode tocar aqui, você pode pregar aqui, você pode estar atrás das câmeras, você pode estar fazendo o que for, e ainda assim Deus não ser prioridade total. Deus não pode ser o segundo em nossas vidas. Deus não pode, quando a gente vai fazer o nosso planejamento, nossa agenda, sei lá, ainda tem a igreja, ainda tem isso aqui. Não, as coisas de Deus têm que vir em primeiro lugar. Deus tem que ser primordial na sua e na minha vida, em tudo, no tempo, nas finanças, não importa o que quer que seja. Os nossos interesses não podem vir primeiro ou na frente dos interesses de Deus. Deus tem que vir em primeiro lugar. E hoje a gente acha que porque fizemos isso, estou liberado para fazer aquilo. Não, Deus não aceita parcialidade. Ou Ele é tudo ou não é nada. Ou a sua vida é totalmente dele, os seus sonhos, os seus projetos, o seu planejamento, ou não é nada. Não, mas espera um pouquinho, eu já dei minha oferta aqui. Não, espera um pouquinho, de onde você tirou isso? Você acha que você dá uma parte aqui, está liberado, e Deus não tem mais nada a ver com o resto? Opa, não, de onde você tirou isso? Onde você tirou isso? Como assim?
Nós vamos acabar o culto daqui a pouco. E quando você chegar na sua casa, você for desafiado por alguém para ir fazer uma oração, para ir visitar, para chegar a atender alguém. Não, mas já são 9h30. Não, mas eu já fui lá na igreja hoje. Ah, é assim que está funcionando? É assim que a banda toca? Então você não entendeu o que é Deus na sua vida. Eu também não estou entendendo. Era exatamente isso que estava acontecendo com Israel no texto que a gente leu. A prioridade deles era recuperar o tempo perdido de cativeiro e ter a sua riqueza, a sua glória, esquecendo dos assuntos de Deus. Uma atitude que mostrava de Israel um novo tipo de idolatria, que não era de madeira ou barro, mas através das nossas escolhas. Você já tem ouvido eu falar sobre isso ao longo de alguns domingos, a idolatria dos evangélicos, né? Já de muitos e muitos tempos tenho falado sobre isso. E é isso que nós temos feito. Já vi tempos em que as cadeiras estavam mais cheias aqui. O que os irmãos têm escolhido? Quais são as desculpas que têm dado para não adorar, para não vir, para não participar, para não contribuir, para não colocar o seu dom à disposição, gastando seu tempo em recursos daquilo que não é Deus. Não é Deus, não é de Deus. Ai, mas Deus sabe, Deus entende. Vixe, nossa. É exatamente aí que eu entendo, eu penso, como que as pessoas não têm temor? Porque exatamente Ele sabe. Eu não sei. Eu talvez não tenha a paciência de te entender, ou a misericórdia necessária para te compreender, ou a graça. Mas apesar de Deus ter e se praticar, Ele também sabe de 100%. Ele sabe se está mentindo, se não está mentindo. Ele sabe o que você poderia ter feito, não poderia ter feito. Ele sabe o que está no teu coração. E isso deveria causar um certo espanto, mas não causa. Não se esqueça, irmãos, que idolatria sempre será punida por Deus. Não importa onde, quando ou quem. Quando as nossas atitudes estão demonstrando que Ele não é prioridade em nossas vidas. E a falta de generosidade em servir, em ofertar, em dar, mostra a visão míope daqueles que praticam, pois está enxergando somente aqui na palma da mão, né? Não consegue enxergar o além, uma visão longeva sobre isso, e da bênção e da importância que tem por trás disso, e na verdade está demonstrando o que de fato está no seu coração, apesar de não ser necessário você olhar um extrato bancário e nem fatura de cartão de crédito. Existem muitos cristãos que vivem vidas miseráveis porque adoram o dinheiro e a si mesmos, não abençoando o reino, abençoando pessoas com atitudes gentis. Quando eu falo generosidade, não é só oferta, dinheiro não, é muito mais coisas. É de fato abençoar o próximo, ajudar quem quer que seja. Esses dias a moça que vem para lá em casa, a gente tinha um tapete lá que não ia usar mais, tal, né? E estávamos conversando e ela se interessou pelo tapete. E eu vejo, irmãos, que a primeira coisa que ia fazer é colocar um preço no tapete. Colocar um preço no tapete. O tapete estava velho, não, tinha alguns anos, mas dava um caldo ainda. Falei, não, pode levar. Pode levar. E demos o tapete para a mulher, para a moça. E aí depois, a Agatha veio perguntar para mim, né, porque eu fui almoçar, ia voltar para cá, você não pode dar uma carona para ela, tal? Aí eu falei, eu vou passar no banco e deixo ela ali embaixo. Mas depois eu fiquei pensando, como é que essa mulher vai andar com esse trambolho nas costas, no tapete? Apesar de ser pequeno, mas... Eu falei, não, leva, não custa. Leva lá. Mas tem pessoas que custa. Dar uma carona, esticar uma perna até ali. Custa. E isso é uma batalha tão grande que já aconteceu comigo, por exemplo, de abençoar pessoas e no meio do caminho o pneu fura. Aí o diabo vem e fala o quê? Está vendo? Se não tivesse ido abençoar, o pneu não furava. Aí eu falo para você que nós estamos numa batalha, você não acredita, mas é. Porque é de fato exatamente isso que o Senhor quer que nós façamos. Sejamos generosos.
Seja generoso ao elogiar alguém. Marido, seja generoso ao elogiar a comida da sua esposa. Olha, você chegou lá, o feijão está um sal desgranhento, misericórdia, não sei o que aconteceu, parece que ela dormiu de ponta cabeça, nunca aconteceu isso. Mas meu irmão, ao invés de você criticar, elogie, pela fé, elogie. Você não sabe o dia que a sua mulher teve. Ah, mas eu vou estar mentindo. Não, profetiza aquele feijão. Abaixa o teor de sal aí, toda a pressão alta, em nome de Jesus. E vamos junto aqui. Mas às vezes falta generosidade para os maridos no falar com a mulher, no elogiar. Você chega lá e quer ter o feijão pronto, né, bonitinho, mas você não sabe o dia de cão que a mulher teve, as lutas, as provas, a batalha. Ou sua mulher é uma preguiçosa que assiste lá o programa da tarde lá e não faz nada em casa, né? Falta generosidade, de ver que a casa está um brinco, está cheirosa, está limpa, só cobrança. É igual as mulheres também, falta generosidade em elogiar os maridos. Oh amor, que bênção, que lindo, você consertou a porta do guarda-roupa depois de quase 10 anos, louvado seja Deus. Vou fazer uma sobremesa especial para você, sabe? Não, chega falando como, aleluia, hein? Eu ia fazer um bolo de aniversário para a porta aqui e tal. Falta generosidade no falar. É por isso que vem as brigas de casal, e sobra para quem? Para o pastor, né? Aí eu tenho que ir lá apagar os incêndios da vida. Então quando eu falo de ser generoso, é isso. Saiu alguma coisa errada na transmissão, não vá criticar, porque os meninos estão lá dando o máximo. O Davizinho lá, bonitinho o bichinho, né? Ele fez um rabisco lá, um controle lá, manual ali, ó, do jeitinho dele. Daqui a pouco ele vai crescer, vai aprender a mexer no computador, faz uma planilha de Excel, vai evoluir, mas está lá servindo, para chegar uma benção. Nossa, o som estava horrível, nossa, a imagem não sei o quê. Até pode estar horrível o som, até pode estar ruim a imagem, mas seja generoso. Pergunta se eles precisam de ajuda, em vez de ficar falando bobagem. Lá um misto quente, a mesma coisa, vocês estão precisando de ajuda aí, não está, não sei o quê. Falta generosidade. Então você vai perceber que generosidade não é só pegar o dinheiro e pôr aqui, é muito mais amplo. É a forma que você olha as pessoas, é a forma como você age, é a forma como você faz. Por que, irmãos, que Deus tem prazer para com os que agem de forma generosa? Olha que interessante, veja se isso faz sentido aos seus ouvidos. O dicionário diz assim: generosidade ou generoso, virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Magnanimidade. O que é magnanimidade? Magnânimo, que a despeito de todos os riscos e perigos, age ou pensa desinteressadamente com vistas a servir alguém ou a encarnar um ideal. Eu até estava guardando aquele dinheiro para ir com a minha família no Mac, sei lá o que, assistir o Adão Negro que saiu aí, sei lá. Mas surgiu uma situação que eu preciso ajudar. Eu até estava pensando em trocar de celular, mas surgiu uma situação que eu vou ajudar. Surgiu uma pessoa lá no meu trabalho pedindo ajuda. E quando eu falo deixa eu falar uma coisa para você aqui em nome de Jesus, tá? Eu não estou trazendo essa pregação aqui para você dizimar, ofertar aqui, não. Para com isso, cresça. Porque Deus muitas vezes vai levantar pessoas para você ajudar lá na sua casa, não tem nada a ver com igreja não. Nada a ver com igreja não. Esses dias a gente passou por uma prova, a gente foi tomar um lanche, eu, a Agatha e a Sofia. E aí chegamos lá assim no local que a gente estava lanchando, e entraram 2 meninos vendendo algodão doce. Eu nem tinha reparado neles, meninos da idade do Davizinho assim. Era sexta-feira à noite. E o menino oferecendo algodão doce, olhando para o lanche da gente assim, quer tia? Quase engoliram o nosso lanche assim, ó. A cara que eles estavam fazendo de ver o lanche que a gente estava comendo. De fome. Irmãos, entenda esse negócio de generosidade, é uma batalha interna. Primeira coisa que veio no meu coração: dá as batatas. Você nunca pensou nisso? Dá as batatas. Ou seja, dá o resto. Isso está no nosso DNA, irmãos.
E aí você acha que fez. Eu fiz, eu dei as batatas. Aí a Agatha virou para mim e falou assim: vamos comprar um lanche? Eu falei: que lanche você quer comprar? Moral da história: gastamos o dobro que tinha ido lá comprar. Porque aí descobrimos que tinha mais um lá fora, eram 3. Falei: não. E muitas vezes Deus fala com você sobre isso. Eu te abençoo com o seu salário, agora você abençoa as pessoas. Dinheiro eu não dou, tá? Meu princípio, eu não dou dinheiro. Pode bater o que for, não. Só esses dias aí que não sei, um cara me pegou saindo não sei da onde, estava com a mãe, com a filha, eu estava sem pressa de comprar uma coisa, eu fui e dei R$20 lá para ele, falei: não é para comprar com droga não, é para comer comida da sua família. Falei na frente da mulher e da filha: não, eu vou comprar, não dá bom. Mas de resto, mas aí vem o Espírito Santo fala assim: mas espera um pouquinho, e aí? Você vai dar o que sobra para essas 3 crianças, sexta-feira, 8h30, 9 horas da noite, vendendo algodão doce. A gente comprou 3 algodão doce, e a Agatha comprou os lanches para eles. Aí depois uma outra mulher lá também compadecida viu, comprou um outro lanche para eles levarem e tal. Eu estou dando esse exemplo, eu falo isso porque assim, nós somos compelidos a todo momento a fazer isso. E Deus coloca pessoas ao nosso redor, muitas vezes para nós abençoarmos elas. E é onde nós somos reprovados. Não, mas eu já dizimo, não, mas eu também, Lucas, já dizimo, eu oferto, aí Deus me coloca em provação. E eu não mando ninguém procurar ação social aqui da igreja não, porque sou eu que tenho que fazer. Deus espera que eu faça. Não leve para a igreja, que eu providencie, que eu resolva o problema, porque Ele está me colocando numa situação para isso. É onde vai demonstrar, é onde eu vou de fato dizer diante daqueles 3 crianças, se o que eu prego todo santo domingo aqui é verdade ou é mentira. E eu não falo isso para um auditório, eu estou falando isso diante das estrelas dos céus, que estão ali observando a minha atitude como cristão. Me custou ser generoso? Claro que custou. Não vamos ser hipócritas. Custou o dobro. Poderia na outra semana voltar lá e com aquele? Poderia. Vou fazer? Não, porque eu deixei lá atrás. Mas saí feliz com a certeza de que eu fiz algo em obediência a Deus. E aqueles 3 meninos foram alimentados aquela noite. E em gratidão de poder levar a minha filha para casa. E tem pessoas em situações piores. Mas muitos não pensam assim. Eu não pensava assim. Apanhei muito para aprender a ser generoso com algumas situações. Mas o texto que o dicionário diz: há alguma semelhança com Deus? Quem age desinteressadamente, quem age sem pensar em si, não foi exatamente o que Deus fez por nós? Não é um resultado, você não pode pegar tudo isso que está aqui e resumir numa única palavra. Vamos ver quem mata a charada. Pegue tudo isso aqui e resuma numa única palavra relacionada a Deus. Vamos ver. E tem que ser a palavra certa. Se tiver alguém online e quiser escrever, o Daniel fala no chat aí. Pega todos esses 2 conceitos aqui de cima e você vai descrever Deus numa única palavra. E tem que ser a palavra certa. Não. 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 Eu falei que tem que ser a palavra certa. Não. Não. É amor, mas é e não é. Porque tem que ser a palavra certa. Quem falou? Eita, esse é meu garoto. Ágape. 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 Amor, ágape. Por que tem que ser ágape? Porque tem um amor filéu, tem um amor eros. O ágape é o amor de João 3,16. Ele se deu Jesus. É um amor desinteressado. É um amor que... Você já parou para pensar nisso? A gente colocou um vídeo esses dias no grupo de um satanista, né? Você já parou para pensar que Jesus morreu por aquele satanista, falando aquelas barbaridades contra Jesus? E desinteressado, eu morro por todo mundo, menos por aquele cara. Não. E se aquele rapaz se converter, vai ter os seus pecados perdoados, e Jesus vai o amar como já o ama.
Por isso, quando nós agimos de forma generosa, nós estamos muito semelhantes ao que Deus fez por nós, e é o que na verdade não só fez, como ao que Deus é, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Salmo 112, 1, 5 e 9 diz assim: aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Feliz é o homem que empresta com generosidade, com honestidade conduz os seus negócios. Reparte generosamente com os pobres e sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Vou falar um negócio para você que pode parecer que não tem nada a ver com a pregação, e acho que não tem mesmo, mas se algum irmão te pedir dinheiro emprestado, não empreste. Se você puder dar, dê, mas não empreste, para você não perder a amizade com aquele irmão. Você tem o dinheiro? Tem, pastor, então abençoe e dá para ele. Seja generoso. Ele está precisando? E não precisa me devolver. Mas esse negócio, eu já vi muito crente perder a amizade porque pega dinheiro emprestado, fala que vai pagar, aí não honra a palavra, aí não paga, aí faz festa para filha no Facebook e não sei o que. Aí a pessoa que está devendo está vendo, está lá fazendo festa, e o miserável está me devendo, está fazendo festa lá, eu vou lá cobrar no meio da festa, falei, não faça isso, não sei o que, não. É melhor você não, para te emprestar eu não tenho, e não empreste. Mas se você tem para abençoar, abençoe, seja generoso. Não está aqui, não precisa, e esquece. Não precisa devolver não, fica aí, é bênção. Se você quiser pagar, paga, se não quiser também. E no seu coração, por quê? A pessoa está liberada, você está liberado. Mas seja generoso. Olha que interessante, estou lendo um livro, sobre Não Minta para Mim, Psicologia da Mentira e Linguagem Corporal. E o autor, na página 27, fala o seguinte: estudos feitos pelo Josephson Institute of Ethics nos Estados Unidos, com mais de 7.000 voluntários em idade que corresponde ao fim do ensino médio, além de adultos, mostram que estudantes que usaram algum recurso para melhorar a nota na prova, a famosa cola, durante a infância e a adolescência, tendem a ser pessoas mais desonestas do que aqueles que não se utilizaram dessa prática. Na idade adulta, essas pessoas têm mais facilidade para enganar aqueles com quem convivem. Os estudos revelam que esse tipo de mentiroso tem 4 vezes mais possibilidade de enganar o chefe do que as pessoas que não ludibriaram os professores. Além disso, não devolvem o troco se recebem a mais, mentem em informações relacionadas a emprego e etc. Olha que interessante. Dá uma olhadinha para o lado ali, vê se a pessoa tem cara que colou muito na infância aí. Se tiver, pula a cadeira para o lado aí, aproveita. Mas olha que interessante, como uma atitude na nossa infância projeta o que a gente vai ser no futuro. Como que uma criança que tem o hábito de colar, e é por isso que, lembra que eu falei dos princípios, pais? Ensina o princípio para o seu filho. Não pode colar, que de papai no céu, Deus não gosta, vai ser castigado. Isso não é ensinar princípio. Não é ensinar princípio. Mas o que essa criança vai ser na vida adulta? E eu fico perguntando, se hoje eu não sou generoso, o que move o meu coração, ou o que o meu passado revela sobre mim mesmo, ou o que lá de trás precisa ser levado à cruz de Cristo para ser transformado. O porquê que hoje determinados valores para mim são muito mais importantes, que impedem a minha generosidade em ajudar o próximo, em servir, em abençoar. O que acontece comigo? Vale a pena você se revisitar, vale a pena você ver, vale a pena você olhar no espelho, vale a pena você ouvir o Espírito falar com você. Eu falo isso, irmãos, porque generosidade é um fruto do verdadeiro cristão. Você quer saber se uma pessoa ela é cristã de verdade? Uma das coisas não é se ela prega, se ela fala, não, irmãos, tudo isso pode ser mascarado, tudo isso pode ser imitado, tudo isso pode ser forjado, tudo isso Satanás pode fazer. Agora, um coração generoso, uma pessoa pronta a servir, uma pessoa solícita, a pessoa está vendo uma demanda ali, está pensando, não, eu vou lá, eu ponho meu carro à disposição, vamos lá, eu estou cansado, mas eu vou pôr meu tempo. Hoje as pessoas não têm mais tempo para servir, hoje as pessoas não querem mais ajudar o próximo, hoje as pessoas estão só enfiadas, só quero sentar, é só eu. Eu fico pensando como que vai ser o grande desafio da nossa igreja, quando a gente chegar no momento de implantar discipulado aqui na igreja. Porque discipulado não é uma classinha que a pessoa vem para cá e faz aula com o pastor. Discipulado é vida na vida, é 1 a 1, é você acompanhar a pessoa, você está junto, e dá trabalho.
Dá trabalho. Tá junto, e você vem, e você fala, né? É igual aquele gif, né? Que tem lá, o pastor acaba de tirar a ovelha do buraco, limpa ela e solta, ela vai pulando, para onde? Para o buraco de novo. É igualzinho, mas eu acabei de falar, e está lá de novo. Dá trabalho. Só que veja, você não deu trabalho, não gastaram, investiram tempo na sua vida. Só que agora, e a Bíblia fala, de graça recebeste, de graça dai. Eu recebi de graça, mas agora me falta a generosidade para dar. Dar o meu tempo. Ó, a Márcia pode ter os defeitos que for, e tem, viu? Se defeito fosse demônio, tem uma legião, né? Eu também. Quem não tem? Atire a primeira pedra. Temos. Mas uma coisa que eu me admiro nela e na família dela é a generosidade de cuidar das pessoas. Que não tem tempo ruim. Aquela casa dela parece um albergue espiritual. Todo mundo soca lá, enfia lá. E quem não tem ambiente de amor, de família lá, recebe aqui. E eu estou falando isso para a glória de Deus. Porque é uma coisa que eu fico de fora olhando e é assim, essa hospitalidade, esse amor, e pega lá o frango e racha para mais um e não sei o que, e vamos comer, e vamos embora e tal, e chega todo mundo e vamos embora, e acontece. Não tem, o belo, não tem tempo ruim, pode ser o tempo que for, a hora que for. Tá precisando, eu estou indo aí. É generosidade. São coisas que a gente observa, são marcas. Não é só financeiramente. Financeiramente é é estar disponível. É saber que no tempo que alguém precisar de uma ajuda, de uma oração, pode procurar, falar, não, está pronto para servir. Ele abre mão. Vamos embora, vamos lá. Seja generoso. Agora olha o texto de 2 Coríntios 9, o que ele vai dizer. E é um texto, né, eu li um do antigo, que aí talvez da sua cabeça está com aquela chavinha. Esse texto não serve porque está no antigo, não serve porque não está bom. Agora vira a chavinha, vamos para o novo, 2 Coríntios 9. Olha o que Paulo vai dizer sobre essa questão de generosidade ligada à parte financeira. E eu falo isso porque se você quer ter vitória na sua vida, irmãos, você precisa converter a sua vida financeira no altar de Deus. Precisa. Não é dar o que sobra, não é dar por obrigação. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. É ser a primeira coisa, mas se eu fizer isso não vai sobrar. É não fazer como Ananias e Safira. Ô abençoado, abençoada, Deus sabe quanto você ganha. E Deus sabe que o que você está dizimando não corresponde ao que você ganha. E não me vem com essa conversa, não, dá o que está no coração. Não me vem, então não é dízimo que você está dando. Porque dízimo não tem esse negócio de dar o que está no coração. São duas coisas distintas na palavra, dízimo e oferta. Dízimo é obediência, oferta é semeadura. Receba no seu espírito ou jogue fora. Não me vem falar que dízimo é coisa do Antigo Testamento, porque Abraão dava dízimo para Melquisedeque, que nem a lei existia ainda quando estava esse negócio do dízimo. E é exatamente o que Satanás precisa para poder roubar, matar e destruir na sua vida. E muitos crentes não prosperam, não avançam, porque não entenderam o mistério. É muito mais forte para eles o dinheiro. Dá com muita dó se desprender de algo, ter que abrir mão de alguma coisa. E agora eu estou falando a verdade mesmo. Estou falando porque quando eu recebo um valor grande que eu vou dizimar, o diabo vem, vai mesmo. Ninguém precisa saber. Porque é uma batalha. Porque o principado que está por trás do dinheiro se chama Mamon. E é onde a nossa vida é roubada. Olha o que Paulo diz. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Irmãos, o contexto aqui todo do texto é financeiro. Tudo que você for ver de transbordar, de coisa, é financeira. Financeiro. Agora, vou abrir uma pausa aqui.
Cada um contribua conforme dê o seu. Agora você vai entender uma das questões do dízimo. O seu Aí vem Jeremias e fala que o coração do homem é enganoso. Sim ou não? E como é que você vai saber que se você está contribuindo, está agradando a Deus? Então, vou para os 10% do dízimo. Pronto, já tem uma régua ali. Pá. E agora eu vou na minha intimidade com Deus. Deixa eu ver o desafio. Deixa eu ver o que está no meu corpo. Vamos parar um pouquinho. Deixa eu ver quais são as minhas prioridades. E você vai andando no seu relacionamento com Deus. Cuidado com esse negócio de coração, porque ele é enganoso. Vamos continuar com o texto aqui. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre, olha só, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhes suprirá, e o que? Aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Olha só a continuação. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Está falando de dinheiro, irmão. Não está falando de bênçãos espirituais aqui, não. Para o quê? Para você gastar em carro zero? Para você comprar palacete? Para você comprar uma Ferrari? Não. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Você não prospera, porque se Deus pôr mais na sua mão, você não vai andar com generosidade, você vai ser egoísta, você vai ser consumista, e você vai ser um adorador ainda mais contumaz de mamon. E vai ser um dinheiro que você vai se perder, vai ser um dinheiro que o orgulho vai entrar no seu coração, vai ser um dinheiro que ainda vai tirar você ainda mais da presença de Deus. Por isso que muitas vezes você não prospera, você não avança. Pô, passou a promoção por mim, não fui eu. Pô, não sei o quê. Porque o seu coração precisa de fato ser convertido a uma vida de generosidade, onde o dinheiro não importa, onde o que você ganha não importa. Vem, eu vou abençoar. Vem, eu vou participar. Vem, eu vou... Irmãos, desculpa a franqueza. Tem muita gente que não entrou na campanha de uma coisa que é para nós. Muitos líderes, inclusive. Ou que deram, e deram o que sobra, ou deram, podia ter feito um desafio de fé. Não é questão de julgar, é questão que a gente vê, a gente sabe, é questão que as redes sociais contam para nós a vida das pessoas. Só que eu olho e faço o quê? Senhor, é teu. É teu. É teu. Cuida o Senhor. Se o Senhor está recebendo, o Senhor sabe se é generoso, se não é, o Senhor sabe se é de forma miserável, se não é. Trata o Senhor, cuida. Não eu, cuida o Senhor. Porque o texto está aqui. Olha o que Paulo continuou: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Tem o que o Ministério de Ação Social vinha implorar para os irmãos trazerem a cesta do amor, que pararam de trazer. Mas as coisas tá caro, o leite já caiu, o arroz já caiu, a gasolina já caiu. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Uma das coisas que eu estou de joelhos orando aqui: essa igreja reclama demais e murmura demais, e nós vamos começar a entrar em batalha contra esse demônio de murmuração na boca dos crentes dessa igreja, porque é uma realidade que não deixa essa igreja avançar e crescer. Tudo que você faz reclama daqui, vamos fazer pequenininho, tem que pagar, reclama, tudo reclama. Desculpa, já deu. Se não entendeu ainda que foi o demônio que fez o povo ficar 40 anos a mais no Egito da murmuração, eu não vou ficar 40 anos aqui andando no deserto, não. Mas nós vamos combater isso. É um espírito maligno. Tudo que você faz, reclama. Cantina, reclama. A irmã fala da conta da cantina, reclama. Nós cortamos o fiado. Porque além da querida estar fazendo o serviço dela lá, quando não vai falar, tem irmão que acha que está no direito de não ser cobrado. E está lá devendo 2, 3, 4 meses, uma conta de R$1.400 somado tudo. Irmãos, pelo amor de Deus, em que mundo nós estamos vivendo? Que pouca vergonha é essa? A sorte é que eu não sei os nomes. A sorte é que ela é uma mulher de Deus, porque eu já falei 3 vezes para me dar essa relação e ela está segurando lá. Porque é o tipo de coisa que eu aprendi da minha mãe, não é nem da palavra não.
Minha mãe fazia eu ir no mercado, pagar 10 centavos, ficou devendo, depois eu trago. Quem sobrava era eu, né? Vai lá, foi a senhora, tipo assim, foi a senhora que prometeu, o tapa vinha na boca, né? Mas eu aprendi honestidade e integridade com a minha mãe, de não ficar devendo nada para ninguém. Fidelidade aprendi com os meus pais. Ofertas de missões, de campanha, daquilo, com eles. E agora a gente tem que ficar falando, e a irmã recebeu uma cara atravessada de alguém que ela falou, mostrou a conta aí, a pessoa, por favor, irmãos, cortamos o fiado. Tem gente séria que pagava bonitinha, foi prejudicado. É a velha história, os bons são prejudicados pelos maus. Agora eu fico pensando, está aqui na comunhão, está ouvindo a palavra, e tem um comportamento desse. Louvado seja Deus por sua vida, viu? Porque eu ia pecar e você me poupou de não pecar, porque é o tipo de coisa que eu não tolero. Não tolero mesmo. Eu não aguento uns negócios desse. Não aguento. Sabe? Devia ser, não, está aqui, ó. Pá! Vamos lá, pá! Ainda vou abençoar o outro ali, pá! Já pagou lanche para alguém aqui na cantina? Já foi generoso esse ponto? Você já viu alguém paradinho ali que não ia comer e chegou lá e ofereceu? Ou você só lembra, vamos lá. Mas paramos a cantina todo domingo, porque não, tá demais, não sei o que, aquela reclamação toda. Paulo está dizendo aqui que quando há generosidade, há transbordo de expressões de gratidão a Deus. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. E o nosso egoísmo, a nossa avareza, a nossa falta de generosidade retém a glória que deveria ser para Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, agora a parte mais séria, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão. Que confissão? A do seu evangelho, a da sua vida com Deus, a do seu cristianismo. A generosidade é o que você fala na prática. As pessoas estão observando o amor que você fala, não, Deus te ama, Deus... Agora na prática, com o seu gesto, com a sua atitude, com a sua ação, elas estão vendo que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Um texto pesado, um texto forte, mas um texto que tem que destravar a nossa mente. E desculpa, não sou eu que vou destravar a sua mente, aqui eu jogo luz. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. É você que tem que entender, mas por que eu não sou? Por que eu não dizimo? Por que eu não oferto? O que está acontecendo comigo? O que me domina? E aí, não vem com essa conversa, ai pastor, está com tanta conta, não sei o que. Desculpa, isso não é desculpa, isso é um problema seu com Deus, porque você continua sendo desobediente. Toda desculpa que você der para não entregar seu dízimo, sua oferta, ou ser generoso, é um ato da sua desobediência. Não tem nada que justifique, não tem nada que faça o diabo não passar na sua casa como devorador, não tem nada, porque está na palavra e é princípio. Você tem que obedecer e esperar o agir de Deus. Você tem que obedecer e talvez calibrar suas finanças melhor. Você tem que obedecer e deixar de ser menos consumista. Você tem que obedecer e deixar de ser menos mundano com algumas coisas que você gasta. Você tem que obedecer e entregar e passar a confiar que Ele vai suprir a sua necessidade. Talvez não dê para comprar uma picanha, mas dá para comer um ovo com salsicha, um bolinho de carne, talvez alguma outra coisa. Talvez você não possa ir todo final de semana comprar uma pizza, talvez você compre uma pizza uma vez por mês, mas obedeça, porque o diabo não está nem aí para você, ele quer te destruir, e tem destruído a sua vida. Tem levado a você uma vida sem prosperar, uma vida sem sonhos, sem ambição. Aí você olha, onde é que eu estou? O que eu tenho feito? Já passaram-se 5 anos, eu estou na mesma situação, ganho o mesmo salário. Aí você começa a ficar triste, começa a ficar deprimido, começa a ficar ansioso, acabou na terapia, daqui a pouco está gastando dinheiro com remédio. E olha como um abismo vai chamando outro abismo. Vou terminar lendo o texto de Mateus 6. Já que falamos de ansiedade, não acumulem, Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, aí também será o seu coração. Os olhos são candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, conforme a sua versão. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, ou o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? É o que acontece com muita gente que não dizima. Mas se eu dizimar, eu vou comer o quê? Se eu dizimar e ofertar para a campanha, como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou fazer isso? Não se preocupe, obedeça. Aí, irmãos, é assim, em obedecer, você é convidado a entrar num relacionamento sobrenatural, num relacionamento de confiança de que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Então, mas se eu for generoso e ajudar nessa situação que vai me faltar, será que vai faltar? Onde é que você está olhando e confiando? Naquelas moedinhas e naquelas notas de papel que está no seu bolso, e que de repente é um pneu que fura, de repente é um remédio a mais que tem que tomar. Você acha que essas coisas não têm ligação uma com a outra? Nossa, tive que gastar 400 pau na farmácia esse mês. Foi só provação, porque você é fiel, ou é ageu na sua vida, porque exatamente você não é fiel? É um problema seu com Deus, não é meu. É um problema de você chegar no seu cantinho, fechar a porta do seu quarto e orar, e confessar, e se ajeitar, e mudar de vida. Agora a pior parte, para mim e para você, que Jesus, agora nós já vimos o Antigo Testamento, já vimos palavras de Paulo, agora palavras do próprio Senhor Jesus. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Agora, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Quando você não entrega, quando você não dizima, quando você não oferta, quando você não é generoso, quando você não abençoa a vida de outra pessoa, porque você não vai ter o que pagar suas contas, você, desculpa, é um pagão. Palavras de Jesus, não minha, porque são os pagãos que se preocupam com isso. Ou eu estou interpretando errado o texto? Porque na minha cabeça eu não consigo entender. Por que não está dizimando? Por que não está ofertando? Por que não está ajudando alguém? Por que não está abençoando uma pessoa? Por que não está participando da campanha? Porque ou é ruim ou não dá, mas não dá porque não está confiando. Se entregar vai faltar em alguma ponta aí. É matemática. E se vai faltar em alguma ponta, não está confiando que Deus vai suprir. Por isso eu não estou obedecendo. E aí quando eu não estou obedecendo, quem é que dentro e rola? Quem é que vem atrás? Quem é que vem reivindicar? Quem é que vem fazer você receber um saco furado? E aí não sabe porque tem vivido uma vida de miséria, uma vida que não é a vida abundante. E quando Jesus fala que veio para dar vida abundante, é vida abundante aqui, viu? Não é vida abundante no céu, não. É aqui. E eu não estou falando de prosperidade, dessa teologia porca que tem aí, não. Mas Deus tem prazer de prosperar seus filhos. Deus quer dar do melhor para nós. Isso, claro, vai fazer do seu esforço, vai saber do seu interesse de estudar. Desculpa, irmão, se você não estudou, né? Não faz por onde.
Você vai querer um trabalho aí para você ganhar 50 mil reais? Não, né? Vamos largar a preguiça de lado, né? Uma das coisas que eu tenho muita alegria de ver, desde que eu cheguei aqui para a igreja, muitos irmãos começaram a estudar, voltar a estudar. Eu tenho visto alguns estudando, tal, fazendo faculdade, fazendo curso de... É isso aí. Faz a sua parte, clama ao Senhor, seja fiel, Deus vai te abençoar, Deus vai te colocar em posições grandes. Agora, porque ela sentar sem fazer nada, não se especializa na sua área, não faz uma coisa diferente, quer que venha um pote de ouro, vai lá atrás do arco-íris, procurar o pote de ouro no final do arco-íris, vai ser, para, né, irmãos? Por favor. Estuda, faz por onde, Deus tem prazer nisso, rala lá, vamos fazer acontecer. Viu a moçadinha aí, ó, tem que estudar. Viu, Samuel, ó, hoje vocês não vão ser nada e ninguém se não fizer inglês, se não tiver um idioma ou outro, tem que estudar. Ah, mas não dá para pagar. Baixa no Duolingo lá no celular, tem aplicativos de graça. Não, mas no jogo fica, né? Não estou falando que é o caso de vocês. Mas, ó, tem que fazer acontecer. Corre lá atrás, vamos embora. Hoje é o mundo que está aí fora. Quer se destacar? Quer sonhar em conquistar o mundo? Faça por onde fazer isso. Tem gente que quer conquistar o mundo, mas não faz por onde. Ah, até faz. Até faz. Joga na loteria todo mês, toda semana. Coloquei uma câmera escondida em algumas loterias aqui da cidade, na porta de entrada. As imagens vão direto para o meu celular. Nem falo quem eu vi esses dias lá. Eu mesmo, fui pagar uma conta. Fui pagar uma conta. Mas acho que você entendeu o que eu quis dizer. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Né, Deise? Pensa que ser um juiz como seu marido cai do céu, né? Não sabe o quanto o rapaz ralou, o preço que vocês pagaram e ainda paga. Até você na sua profissão como educadora. Mas tem gente que quer o bom e do melhor, mas não quer pagar preço. E quer que Deus abençoe e prospere. Fora o lado, né? Ou então é mau administrador, torra mesmo, gasta mesmo quando vai ver lá. Irmãos, tem gente que não nasceu para ter cartão de crédito, não. Sim ou não? Então, em nome de Jesus, quebra. Isso é o mamão sorrindo. Aí você acha que é bem, não, quebra. Não dá, não dá. Tem gente que administra bem. Vai lá, compra, está entendendo. Ó, dica financeira. Se você não sabe o que você tem para pagar no seu cartão de crédito, tem um problema sério. Senão você só vai gastando. Agora, se você sabe na sua cabeça tudo que está lá no seu cartão que você tem, está sob controle. Ué, pensa, não vou quebrar. Não serve. Tenho dinheiro? Tem. Gasto? Não tem. Mas muitas vezes também é a falta de ser generoso, conforme está na palavra de Deus. 9 motivos para você ser generoso, e nós vamos encerrar. Primeiro, por que eu devo ser generoso? Porque você recebeu algo impagável e que não merecia a salvação. Retribua sendo generoso às pessoas, generoso às pessoas, ao reino. 2, porque seu sustento é dado diretamente por Deus, e Ele pode cortá-lo, diminuí-lo ou aumentá-lo no momento em que Ele quiser, conforme as nossas ações. Seja generoso. 3, porque é melhor dar do que receber. 4, porque somos administradores dos recursos de Deus em abençoar outras vidas. 5, porque a cada ação generosa estou tendo a certeza de que o meu eu egoísta continua crucificado com Cristo. 6, porque obedecer é melhor do que sacrificar. 7, porque estarei sendo mais parecido com Jesus em ações práticas. 8, porque demonstrarei quem é meu verdadeiro dono, Rei e Senhor, não apenas em palavras, mas em atitudes. Não se esqueça, toda a sua relação com o dinheiro está ligado a uma entidade chamada Mamon. A sua derrota nesta área financeira mostra o quanto você está próximo de Mamon. A sua vitória nesta área mostra quão distante você está de Mamon e quão perto você está de uma vida santa em Jesus. Pense nisso. O porquê que a parte financeira tem uma entidade específica chamada de Mamon. Você não vai ver falar isso de adultério, você não vai ver falar de nenhum outro tipo de pecado, mas
o dinheiro tem um demônio chamado para esse fim. É porque isso é muito forte. Hoje nós estamos num mundo capitalista, que tudo é o dinheiro, tudo move ao dinheiro. E quando a gente menos espera, nós já estamos nesse redemoinho junto, dançando a mesma música. Não podemos ser assim. Desculpa, irmãos, e cuidado com a Miriam, hein? Cuidado com ela. Cuidado com ela, essa mulher é perigosa, perigosíssima. Fui comprar um trem com ela lá, como diz o mineiro, ela queria me vender um trem de R$2.000. Falei, não, Miriam, eu quero de 300. Não, pastor, mas... E começou não sei o quê, quase que eu estava endividado aqui por causa dessa mulher. Ela sorrindo com a comissão e eu chorando com a conta para pagar. E o ruim é que a bicha é boa, é uma vendedora de primeira, a gente quase cai na lábia dela. Eu acho que a serpente lá do Éden fez curso de oratória com a Miriam. E aí depois que fez o curso, convenceu lá do homem a comer o fruto. Eu falei de oratória, não falei de tentação. Porque a bichinha... Mas eu estou brincando com ela, ela sabe que eu a amo em Jesus e admiro o trabalho dela. Mas agora está chegando a Black Friday, ela vai tentar enfiar celular para você. Olha lá. E aí vai indicar a Danila para trocar a película e pôr a capinha. E eu fazendo propaganda e não ganhando nada com isso. Mas a minha pergunta é, nós precisamos de fato trocar o celular? Agora acabei com a festa dela. Não, mas pensa, não, é verdade, vamos pensar um pouquinho. Tem gente que tem a compulsão de gastar e comprar de uma coisa que não está precisando. Porque viu lá, porque não sei o quê, porque é a propaganda, e tudo vem para seduzir mesmo, aí você se endivida por um negócio e tal, que não precisa, e troca celular a cada celular por anos, todo ano troca, nem porque vem um mais moderno, e desculpa, irmãos, desnecessário. O mesmo vale para roupa, o mesmo vale para tênis de marca, coisas, sabe? Que eu estou falando para vocês, para mim, que são situações que mostram quem é o nosso dono. Se é o mundo que está dizendo que eu tenho que ter aquilo, porque eu só sou valorizado se eu tiver aquilo. Viu, o desafio de vocês é mostrar isso para os seus liderados, adolescentes. Vive uma pressão muito grande, querer agradar a turma daqui, dali, de ter e tal, não sei o que. Não, você tem que ser valorizado pelo que você é, pelo que você acredita, não pelo que você tem, não pelo que você se veste. É isso que nós temos que ensinar. Pensa os filhos desses políticos corruptos, quais os valores que eles têm. E detalhe, hein? Detalhe, uma coisa interessante que eu ouvi, é verdade, que esse negócio de pobreza, né? Pobreza não faz caráter, e é fato, porque os grandes caras condenados de mensalão, petrolão, é tudo gente rica. Sim ou não? Olha lá, um Renan Calheiros da vida, o cara que tem fortuna e está roubando mais ainda. Olha lá um Gedel que está com a mala com 50 milhões lá, tem dinheiro empresarial e quer roubar mais. Vai ver, dinheiro não é caráter. Não ter dinheiro não é questão de não ter caráter. É aquilo que nós somos, não o que nós temos. E por último, por que eu tenho que ser generoso? Porque encontrarei propósito em minha vida e com isso a verdadeira felicidade. Ter ajudado aquelas crianças com um lanche, um simples lanche, me deixou feliz aquela noite, me deixou triste por um lado de ver crianças naquela situação, mas feliz, né? E eu falei para ela, eu quero ter a certeza que eles vão comer aqui. Eu não sei se tem um cachaceiro em casa, um pinguço, eu não sei. É para eles, eu quero que eles comam, né? E comeram. E nos trouxe um senso ali de que fizemos o que Deus nos queria, mesmo que tenha nos custado alguma coisa. Ter dado uma carona para aquela moça, levar aquele tapete e ajudar ela, trouxe ao nosso coração o senso de que, de uma forma ou de outra, poder abençoar, né? Outra coisa, irmãos, você vai chamar lá alguém para limpar a sua casa, uma diarista, né? Ela vai te cobrar, sei lá, 120, 130, 140, não, faz 110, né? E você começa a mendigar, mas você não sabe a situação, espera um pouquinho, você vai pagar 20 a menos, 30 a menos, por uma situação que é o sustento da outra pessoa. Seja generoso,
Seja generoso, abençoe aquela vida. Tem alguma coisa lá, dá lá uma torta para ela, faz um bolo para ela. Seja generoso, abençoe alguém. Falta isso muitas vezes nos nossos corações. E é exatamente por faltar que nós não vamos receber. Essa é a dinâmica. Quando a gente entender que é melhor dar do que receber, e ser generoso, e colocar a nossa vida para abençoar pessoas, vai chegar um ponto que você vai falar assim: Pai, eu queria tanto abençoar ali, mas já acabou, o Senhor está vendo que acabou. Aí Ele manda um Eliseu na sua vida e fala assim: não vai faltar o óleo na botija, e eu vou mandar mais, porque você está sendo usado para abençoar pessoas, e na sua atitude, o meu nome está sendo glorificado, na sua atitude de dar e de abençoar vidas, e o reino está sendo abençoado, você não está retendo para você, você está abençoando, você é generoso, você é como eu vou te trazer mais, eu vou te enriquecer, porque assim quando eu te enriquecer, você vai distribuir, e você vai abençoar, e o reino vai ser glorificado. Não vai ser você glorificado, vai ser o reino. Eu vou te abençoar com mais. Palavras minhas? Não, acabei de pregar aqui a palavra do Senhor. Receba no seu espírito, faça o que o Espírito Santo mandar você fazer, mas que mude a sua vida, que a minha vida e a sua vida, nós possamos ser transformados em nome de Jesus. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu tinha uma dificuldade com isso, fui disciplinado pelo Senhor, e depois o Senhor me ensinou a ser generoso e a abençoar pessoas da forma que eu não vou dizer aqui como, mas Deus coloca pessoas no meu caminho. A Ágata, e a Ágata tem o mesmo espírito, e nós, sem pensar duas vezes, nós abençoamos, ofertamos e com generosidade. Não é o que sobra, não é o que não é, e Deus tem nos abençoado. A minha família tem vivido o sobrenatural de Deus com relação a isso. A minha filha estuda num colégio particular com 45% de desconto, que sempre foi o nosso sonho. Eu sempre virei para ela e falei assim: eu não abro mão de colocar a nossa filha num colégio para estudar em particular, mas não dá para pagar com material, essas coisas, não dá, mas fomos lá e fomos, era 10, era 20, hoje 45%, e aí a gente foi fazer a matrícula. Não, a renovação é automática, já temos de novo para o ano que vem. Deus fala assim: você é generoso, você abençoa e cuida, eu vou cuidar das suas coisas. Você tem sonhos, eu vou te abençoar. Só você quer que a sua filha estude? Eu vou te colocar ela ali. E Deus abençoa quando você se preocupa em obedecer e abençoar o reino. Vamos ficar em pé, vamos louvar, vamos embora. Seja generoso, saia de uma vida de miséria. Seja generoso, comece pagando um lanche para o seu pastor ali no fundo.